Olá, tudo bem? Meu nome é Felipe Nader e eu sou sócio do estúdio Ave Design. Eu toco Design Camp aqui no YouTube e também no Instagram. O vídeo que você vai ver a seguir, ele é um piloto do curso Eu Designer que foi filmado ainda em 2020. Se você achar esse conteúdo bacana, não esquece de dar seu like. Se você acha que esse conteúdo pode ajudar alguém, não se esqueça de compartilhar. E se você mal pode esperar pelos próximos vídeos, não se esqueça de se inscrever. Agora, vamos para o vídeo. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula do curso Eu Designer. Na aula de hoje, nós vamos falar de como você deve proceder após receber uma solicitação de proposta. Dando início à aula, a gente vai começar com uma frase que eu retirei do livro The Win Without Pitching, manifesto do Blair Enns, que diz: nós vamos diagnosticar antes de prescrever. Por que eu separei essa frase aqui para você? Porque normalmente, qual que é o procedimento que acontece com a gente? Você recebe o contato de um interessado, falando quanto é que custa tal serviço, você monta a proposta, envia para ele e normalmente você nunca mais ouve falar desse cliente. Por que que isso acontece? Porque toda vez que a gente procede dessa maneira, de simplesmente montar a proposta e mandar para o cliente, sem haver um contato mais profundo, ele só vai enxergar na proposta o preço do serviço e não o valor. Mas você pode me questionar nesse momento o seguinte: ah, Felipe, mas preço e valor então não é a mesma coisa? Não, não é. Trazendo uma definição bem direta, preço é o que você paga e valor é o que você leva quando adquire aquele produto ou serviço. Eu até separei essa citação do Warren Buffett aqui porque eu acredito que ela é perfeita para definir isso de uma forma bem rápida. Então, qual que é o procedimento que eu indico você ter quando você recebe um primeiro contato de um prospect, de um potencial cliente? Sempre que possível, agende uma conversa. Por que que é tão importante você agendar essa conversa? Bom, porque essa conversa vai te ajudar a determinar, por exemplo, qual que é a prioridade desse prospect. E quando eu digo prospect, pessoal, eu quero dizer uma pessoa ou uma empresa que está interessado e é um potencial comprador do seu serviço, tá bom? Então, sempre que a gente usar a palavra prospect nessa aula, é isso que eu quero dizer. Então, o primeiro passo, ou o primeiro motivo por que é importante você tentar agendar uma conversa, uma reunião com quem está interessado no seu serviço antes de você enviar uma proposta, é porque você vai conseguir determinar qual que é a prioridade desse prospect. O que eu quero dizer? Você vai conseguir determinar se ele está atrás mais de preço ou se ele está atrás mais de valor. Se ele só realmente quer fazer um tipo de serviço pelo menor preço possível que ele encontrar no mercado, ou se além do serviço ele está atrás de algo a mais também. Essa conversa inicial ela também vai te ajudar a diagnosticar a real necessidade do seu prospect. Nem sempre a demanda que o possível cliente traz para a gente, a necessidade que o possível cliente traz para a gente, é realmente o que ele precisa. Às vezes ele pensa na peça X, no serviço X, mas você conversando com ele, analisando o negócio dele, você chega à conclusão de que o ideal para ele, na verdade, é o serviço Y. Então essa conversa inicial também é boa para alinhar essa necessidade. E por fim, para determinar se existe de fato uma compatibilidade entre você e o seu prospect, entre o que a empresa ou a pessoa precisa e o que você tem para oferecer. Porque nem sempre, ou na maioria das vezes, dependendo do nível de cliente que você vai lidar, ele não sabe exatamente o que ele está pedindo. Eu vou trazer um exemplo bem simples, bem básico, mas que acontecia demais comigo quando eu estava em início de carreira. Vinha uma pessoa e me procurava para fazer um panfleto. Só que no final das contas ela queria folder. Só que se eu só simplesmente respondesse o orçamento com o valor do panfleto e entregasse um panfleto para ela depois, eu ia ter problema, porque na verdade o que ela queria era um folder. Nessa etapa, como eu já falei antes, nessa reunião é sempre importante que o prospect te enxergue principalmente como um facilitador e um solucionador das suas necessidades. Você precisa entender qual que é a situação dele, o que o levou a chegar até você. Muito provavelmente ele cruzou com o seu serviço, ou ele está atrás do seu serviço e pediu indicação para alguém que foi e te indicou.
mas você precisa entender que ele hoje está numa posição em que ele não está satisfeito e ele quer chegar em uma outra posição. Só que ele não consegue fazer isso sozinho ou ele não faz a menor ideia de como fazer isso. Então ele vai procurar alguém, que no caso é você, o designer, que o ajude a sair do ponto A para o ponto B. A principal meta nessas conversas, ela tem que ser deixar claro para o prospect que esse deslocamento do ponto A para o ponto B, ele é simples e ele pode ser inspirador também. Só que ele só vai ser assim se for com você. Então, depois que você terminar essa primeira conversa, essa conversa inicial de qualificação, de acerto de diretrizes, e aí vale um ponto importante aqui, você pode falar de valor sim, ou não exatamente o valor do serviço, mas pelo menos uma média de quanto que custaria isso, até para você já determinar se ele vai ter condições de contratar o serviço ou não, né? Então isso é importante, economiza tempo para os dois lados. Então, uma vez que você concluiu essa primeira conversa, esse contato inicial, você vai e já agenda uma segunda conversa. Essa segunda conversa já vai ser efetivamente para você apresentar a sua proposta. Nesse meio tempo, você vai preparar a sua proposta. Aqui eu retirei uma frase que eu ouvi numa live, na verdade eu peguei de uma publicação do Moisés Hansen, da Valkyria, que é um dos estúdios de design que mais inspira a Ave Design hoje. E ele diz o seguinte: a proposta vencedora é aquela que converte a pessoa ou empresa interessada em contratar o seu serviço em um cliente, sem que você tenha que abrir mão dos seus princípios e ideais. E isso é perfeito. Quem não conhece a Valkyria, eu realmente sugiro dar uma pesquisada na internet, porque além deles entregarem um trabalho incrível, eles ainda compartilham muito conhecimento prático de design. Então, no caso da proposta, como que a gente vai fazer essa proposta vencedora que o Moisés, que eu citei, que eu peguei da citação do Moisés no slide anterior? O primeiro passo é sempre você se apresentar. Ah, Felipe, mas eu já me apresentei na reunião que eu fiz, que você disse que tinha que ter uma reunião antes para você se apresentar, para você conhecer, eu já fiz isso. Por que eu tenho que ter isso de novo na minha proposta? Bom, primeiro porque a gente não sabe depois de quanto tempo que você vai enviar essa proposta. Segundo, porque a gente também não sabe com quantas pessoas esse prospect está cotando. E terceiro, porque a gente não sabe quem, além da pessoa que você teve contato na reunião, também vai ver sua proposta. Então é sempre interessante você se apresentar, você deixar claro quem você é e o que você faz. Então, eu sou a Ave Design, eu faço serviço de identidade visual, embalagens e impressos personalizados. Acabou. Quem eu sou e o que eu faço. Depois você vai apresentar de uma forma um pouco mais detalhada os seus serviços. Né? O que é a identidade visual? Bom, na verdade, identidade visual ela pode englobar o desenvolvimento da marca, do manual da marca, de peças colaterais. Aí embalagem. A embalagem engloba o produto? Eu posso fazer com você a embalagem, o produto? Então você tem que deixar esses questionamentos claros para o cliente também. Então após a apresentação você vai apresentar os seus serviços. Principalmente também porque hoje ele está contratando o serviço X, mas amanhã ele pode necessitar de um serviço Y. Então, se você em nenhum momento do contato mencionar para ele que você desenvolve esse serviço, você vai perder uma oportunidade de ter mais uma demanda para o escritório. Eu vou dar um exemplo recente até que eu tive com a Ave Design. A gente não oferta mais serviços de redes sociais, mas nesse momento a gente ainda atende clientes de redes sociais. E um dos clientes que a gente atende há mais de um ano. E recentemente ele veio me procurar para pedir indicação de uma empresa, de um estúdio de design que desenvolve uma identidade visual. Foi aí que eu me atentei que nesse um ano de relacionamento com ele, eu nunca tinha mostrado para ele quais os outros serviços que a gente oferece, além das redes sociais, que na verdade é um serviço que a gente não oferece mais. Então hoje, quais são os outros serviços que a gente oferece além da rede social? Eu me atentei que eu nunca tinha apresentado isso para ele. E quase que eu perco a oportunidade de desenvolver, de gerar mais monetização em cima desse cliente, simplesmente porque eu não apresentei para ele tudo que a Ave é capaz de fazer. Apresente suas provas. Bom, o que eu quero dizer com prova?
são as premiações, se eventualmente você tiver participação, troféu, enfim, tiver algum trabalho premiado, é interessante você acrescentar isso na sua proposta, porque isso valida o seu projeto, mostra que você é bom no que você faz, mas também, se você não tiver premiação ou mesmo tendo, eu te sugiro acrescentar também depoimentos. Depoimentos funcionam como provas sociais, lembra que a gente já falou disso em aulas anteriores, o gatilho da prova social e como que depoimentos podem te ajudar a vender mais? Então é importante que você inclua isso na sua proposta também. Apresente o seu processo. O processo é você deixar claro para o cliente como que começa, o que acontece no meio e como que termina. E qual que é o papel dele nesse processo e qual que é o seu papel nesse processo. Precisa deixar claro para ele quais são todas as etapas que envolvem o desenvolvimento daquele serviço. Quanto mais detalhista você for, maior é a segurança que você vai trazer para o seu cliente, maior é a percepção de valor que ele vai ter para o seu serviço. Então vamos pegar, por exemplo, a identidade visual. Você pode falar para o cliente, ó, o desenvolvimento de uma identidade visual ele consiste primeiro na elaboração do briefing. O que é o briefing? Depois, na montagem do painel conceitual. O painel conceitual vai te ajudar com isso, isso e isso, vai servir para a gente alinhar isso, isso e isso. Terceira etapa, efetivamente o início da marca, o desenvolvimento da marca, que a gente vai trabalhar os sketches, vamos trabalhar os pontos fortes, fracos, o que a gente quer ressaltar. Quarta etapa, finalização da marca. Quinta etapa, montagem da apresentação e definição da identidade visual nas aplicações. E sexta etapa, aprovação. Então, se você determina essa linha do tempo para o cliente, fica mais claro, primeiro, por que você precisa de 15, 20, 30 dias. E segundo, qual é o papel de cada um em cada um desses processos. A proposta também, ela tem que trazer, se possível, cases seus anteriores. Os cases eles podem ser relacionados à área de atuação do seu cliente. Então, vou desenvolver uma marca, uma identidade visual para um restaurante. Você já desenvolveu alguma identidade visual para restaurantes anteriormente? Inclui isso na sua proposta. Felipe, eu nunca desenvolvi uma identidade visual antes, mas eu já fiz um cardápio. Legal, é da mesma área de atuação do cliente. Então, vale a pena incluir esse cardápio como projeto previamente desenvolvido para a mesma área de atuação. Você também deve apresentar o que está incluso. Isso é uma questão, é um ponto muito importante aqui da sua proposta. Deixar claro para o cliente o que ele está contratando é fundamental para não haver nenhum tipo de problema ou mal entendido mais para frente. Lembre-se, o combinado nunca sai caro. Então, num serviço de identidade visual, está incluso o manual da marca? Está incluso algum tipo de peça colateral? Está incluso algum tipo de serviço gráfico? É importante que você determine isso para ele. O valor do registro da marca está incluso? É você que faz? Não é você que faz? E registro de domínio? Vai haver contratação de hospedagem para o cliente já lançar a marca com um e-mail personalizado? Então você pega e divide. Neste valor está incluso X. Neste valor não está incluso Y. E por fim, você vai apresentar o seu preço, o seu valor, que na percepção do cliente vai ser o valor. Depois que você já apresentou para ele todos esses itens anteriores, no final, o preço que você até às vezes na primeira reunião com ele já deu uma noção de quanto que vai custar, então ele já tem uma expectativa de quanto que ele vai precisar investir, o preço ele passa a ser uma mera formalidade ou um mero fechamento desse ciclo de valor que você está apresentando para ele. Descreva bem os valores, descreva bem os preços, os valores. Tá? Aqui a gente está falando de valor dinheiro mesmo. Então você vai descrever bem. Para a identidade visual eu vou te cobrar R$1.000, esses R$1.000 eles podem ser pagos em 2 vezes de 500, sendo entrada e o restante no ato de entrega dos arquivos. Então deixa isso muito bem explicadinho. E se possível, se for o seu caso, a sua situação, você ainda pode trabalhar diferentes pacotes com o seu cliente. Por exemplo, se você quiser contratar só a identidade visual, vai ser R$1.000, mas a identidade visual e as peças colaterais, R$1.300. A identidade visual, peças colaterais e, por exemplo, layouts para rede social, vai te custar R$2.000. E aí ele pode, talvez, ali nesse momento, enxergar um benefício em contratar um pacote de serviços maior, o que vai aumentar a sua monetização. Então você montou sua proposta, trabalhou todos esses itens que eu mencionei aqui, apresentou para o cliente adorou e você deixou a proposta com ele. É importante que você monte a sua proposta de uma forma em que ela converse sozinha com o seu prospect. Tá? Nem sempre quem vai ver sua proposta
Podem haver outras pessoas envolvidas? Nem sempre, ou na maioria das vezes, sendo bem honesto, não é você que vai apresentar a sua proposta para essas outras pessoas. Quem vai apresentar é a pessoa para quem você apresentou anteriormente. Então é importante que essa proposta ela tenha a capacidade de se comunicar e de se fazer entendível, mesmo sem você estando presente. Deixe claro na proposta também que você é um expert naquele serviço que o prospect procura. É identidade visual, é website, é fotografia. A sua proposta ela tem que estar montada de um jeito que o prospect leia ela todinha e no final fala, cara, é esse o cara, porque esse é o cara mais especializado que eu encontrei e que eu me identifiquei. Monte a sua proposta também de uma forma que ela passe segurança. Lembra que eu falei, detalhe todo o processo? Essa parte de detalhamento, de você explicar qual que é o meu papel, qual que é o seu papel, qual que é o papel de fulano, isso é extremamente importante para gerar confiança. A gente precisa entender que o cliente está trabalhando com a possibilidade de fazer um investimento sem ter nada em troca a princípio. Toda vez que alguém contrata um serviço de design, ele contrata sem saber exatamente o que ele está recebendo. Então, ele precisa estar muito seguro do que ele quer fazer para ele contratar nosso serviço. Uma proposta bem detalhada, bem explicada, que mostra quem é cada uma pessoa presente no seu estúdio, né, no seu escritório, que determina muito bem quais são os prazos, o que vai acontecer em cada etapa, em que momento que você vai entrar em contato com o cliente novamente. Tudo isso gera segurança no cliente e aumenta as chances dele contratar o seu serviço. Então, uma vez que você apresenta a proposta, é bem provável que o prospect demonstre empolgação com ela. Isso é muito normal de acontecer. Pô, adorei, caramba, que demais, legal pra caramba. Não, vamos fechar, com certeza vamos fechar. Só me manda a proposta para eu ler com calma em casa e eu te retorno depois. É bem normal que após o momento de euforia surjam as dúvidas. Será que eu preciso realmente disso? Será que esse valor não vai ficar muito alto? Que esse preço não está muito alto? Será que eu devo cotar com mais pessoas? Será que agora é o momento certo? É normal o prospect ter dúvidas se ele vai fechar o serviço ou não, se é realmente necessário aquilo para ele naquele momento ou não. E aí é nessa hora que a gente precisa entender que a apresentação da proposta ela nunca é o último passo, o último degrau no fechamento de um novo serviço. Ele está bem perto de ser o último, mas ele ainda não é o último, porque você ainda tem que ultrapassar esse último momento de dúvida e incerteza que o seu prospect tem com relação à contratação do seu serviço. E nesse momento, o que é mais importante? É você manter a calma, trabalhar ainda mais os detalhes que envolvem o seu serviço e, principalmente, apresentar garantias. O que acontece se eu não gostar do serviço? O que acontece se eu quiser cancelar daqui a 2 meses? O que acontece se eu não conseguir pagar? Você entender, trabalhar essas garantias com o cliente de forma que o tranquilize frente a um número X de situações diferentes, vão ser o argumento final, a chave final que às vezes ele procura, que ele estava procurando para fechar o serviço e dar prosseguimento nesse novo momento da empresa dele. Eu fico por aqui, espero que você tenha gostado dessa aula. Nos vemos na próxima. Um abraço.